É sempre importante a gente ter na nossa mente a direção que a gente deve caminhar, a direção que devemos projetar as nossas mentes, porque onde está a sua mente é onde estão os seus interesses. Você tem maior interesse por determinada coisa, então ali está a sua mente, e onde está a sua mente está a sua consciência, e onde está a sua consciência está o seu espírito. Então, onde você coloca os seus interesses, você coloca o seu espírito, porque existe um magnetismo que atrai, e esse magnetismo é comandado pela nossa mente. Então, façamos uma análise bem técnica da nossa situação. Se temos interesse por aquilo que é do mundo material, necessariamente estaremos colocando o nosso espírito nesse mundo material. E ali nós dedicamos todo o nosso esforço, toda a nossa energia, e ali estamos aprisionados espiritualmente. A espiritualidade nos fala sempre: vocês criam prisões mentais para vocês mesmos. As prisões mentais são criadas pelos interesses ao qual nos colocamos agregados. Mas aí se pergunta: mas eu tenho que participar das coisas terrenas, tenho que ter um interesse nas coisas que são da terra. E eu digo da minha parte que estou de acordo. Nós temos que nos dedicar àquilo que é da terra para nos mantermos em nossa necessidade material. Mas temos também a necessidade do nosso espírito, a necessidade de alimentar o nosso espírito, a necessidade de dar ao nosso espírito o direcionamento que ele precisa ter para o mundo da luz. E assim podemos dividir o nosso tempo em interesses materiais e interesses espirituais. Há necessidade que sim, que trabalhemos, que cuidamos das coisas do mundo físico, mas há necessidade que durante os momentos do dia tiremos o tempo para levar nossos interesses para o mundo espiritual. Quando falamos levar o nosso interesse para o mundo espiritual, está em você voltar para você mesmo, visualizar a sua condição espiritual, compreender que você também é um espírito e que sobre nós existe uma força divina, uma força suprema que governa e que manda em tudo. E aí você voltando para a sua individualidade, que seja usando como instrumento para o seu direcionamento mental, seja o Evangelho, seja alguma leitura que te ligue ao mundo espiritual, ou alguma coisa que na sua reflexão que faça com que você volte para dentro de você mesmo e que ali você faça a sua meditação e sua conversa por meio do seu próprio espírito. E como fazer isso? É quando você volta para dentro de você e cobra de você os atos de um espírito evoluído. Eu preciso sim ter dentro de mim as atitudes nobres de um espírito evoluído. Eu preciso ter dentro de mim a postura mental de um espírito evoluído. Eu vou conviver no meio de todas as pessoas, mas eu tenho que ter a postura que preciso, como um espírito que deseja alcançar a luz. E aí nós pensamos: como é difícil você manter uma postura no meio de tantos interesses que se cruzam no mundo material. Diante de tantas necessidades que se cruzam no mundo material, e você tem que manter uma postura de nobreza. Aí eu te falo: a nobreza está na individualidade de cada um, está no interior de cada um. É lá que está o centro da sua lapidação, é lá que está o centro do seu contato espiritual com você mesmo e com os mentores espirituais. É dentro de você mesmo que parte toda a sua ligação espiritual, e é dentro de você mesmo que começa o seu caminho para o mundo de luz. Então a gente deve ter em mente, porque às vezes nós buscamos nas leituras terrenas, nos fatores externos da nossa mente, as nossas ligações espirituais. O que é fator externo? Buscamos fazer uma boa leitura, buscamos fazer orações com a parte externa do nosso ser, aquilo que não está dentro da nossa individualidade. Nós usamos uma comparação, para que vocês possam ter ideia, é muito comum esse termo: faça aquilo que está no seu coração.
em palavras mais técnicas, faça aquilo que está na sua individualidade, aquilo que está no seu espírito. E é importante a gente compreender isso para que a gente possa ter uma referência melhor. Individualidade se refere ao espírito. Então busque na sua individualidade, busque no seu ser espiritual a sua essência, a base da sua personalidade, a base da nobreza dos seus atos. E trabalhar a individualidade de cada um é trabalhar o espírito. Assim falo para vocês o seguinte: a lapidação se faz na individualidade. E a lapidação está em não se envolver naquilo que é proposto pelos ensinamentos que não conduzem à evolução. A todo o tempo você vê meios de comunicação de diversas formas levando informações para dentro da sua mente. Você absorve aquela informação e tem interesse por ela. Aí você se liga na cadeia de energia que ela representa. E é sempre assim, porque o mundo é energia, o mundo é magnetismo. Então é importante a gente ver as informações, é interessante, mas não é moral, não está dentro da minha linha moral. Eu vejo, é interessante, trabalho, estou do lado, mas não vou colocar meu interesse para não me envolver magneticamente. É importante sabermos definir com detalhe onde nos conectamos. Bom, por que falo isso? Falo para que vocês compreendam. Nenhum espírito evolui para o outro. A evolução de um espírito é individual. O espírito evolui para si mesmo. Então você evolui o seu próprio espírito, você ensina seu espírito o caminho da luz, você dá a seu espírito todo o alimento que ele precisa, dá a seu espírito a proteção contra as contaminações terrenas, pois nós vivemos em um mundo terreno, cheio de contaminações mentais, cheio de miasmas mentais carregadas de informações de toda a natureza. Então nós convivemos nesse meio sem deixar que o nosso ser espiritual seja contaminado. Então é o alimento, é a proteção que temos que dar ao nosso espírito para que ele siga para a luz. E compreendendo então que a evolução é individual. Eu não posso evoluir para o meu filho não pode evoluir para mim. Eu posso ensinar ao meu filho o caminho da evolução, as técnicas de evolução. Ele pode me ensinar também, mas um não pode iluminar para o outro. Eu não posso fazer com que o espírito dele se ilumine, se enche de nobreza, se ele próprio não tem o desejo. Veja bem, você é comandado pela sua própria mente. Se sua mente não deseja se direcionar a um ponto, não há quem faça você se direcionar, nem mesmo a espiritualidade de luz. Ela te ensina, ela te orienta, ela te mostra a importância, te mostra o lado, a dor que existe dos atos errados, te doutrina, te evangeliza, faz de tudo por você, mas não pode dominar a sua mente. É você que domina a sua mente. Então é você que conduz a sua mente aos pontos do seu maior interesse. E aí é que está um governo que nós temos que exercer sobre nós mesmos. É não deixar que os nossos interesses se agreguem a valores baixos, a valores de energias baixas. Aí você pergunta: nossa, mas as coisas mais alegres da Terra estão naquilo que tecnicamente prejudica o meu espírito. De fato, para o homem e para a mulher, as sugestões que existem na Terra se tornaram agradáveis para o aspecto negativo. Elas se tornaram muito agradáveis às sugestões diversas que existem. Mas você pode estar em qualquer lugar, em qualquer meio, sem se contaminar, sem se envolver mentalmente, sem se envolver magneticamente também. Vai da sua forma da sua postura, da sua forma de se colocar. Importante a gente compreender, e aqui eu falo para vocês das diversas experiências que tivemos, pois ao longo de muitos anos de trabalho já tivemos contato com muitos espíritos desencarnados, e a gente vê a facilidade que se tem para perder, a facilidade que o espírito tem para ficar preso na camada terrena.
a dificuldade que é para um espírito se libertar dos costumes que ele pegou quando estava aqui no corpo físico, vivendo aqui na terra. Porque você pega hábitos e joga dentro de você mesmo, e esses hábitos passam para o seu espírito, e seu espírito envolvido nesses hábitos desencarna e quer viver com aquele prazer, aquele hábito, no mundo dos espíritos, onde não há permissão. Não há permissão no mundo de luz para que as pessoas tenham os costumes que exerciam aqui na terra. Nos mundos de luz existem costumes nobres, atitudes nobres, de maior moral, de maior respeito. E aí, aqui na terra, não aprendemos a comportar desse jeito. Chega no plano espiritual, temos as dificuldades de adaptação. Aí temos que ser levados para locais de menos evolução, para processos de adaptação a novos costumes. E aí vem a maior dificuldade dos espíritos, porque vem aquela pegação com o vício. Então, viciar o próprio espírito é condená-lo ao sofrimento. Aí você pensa, mas como vicia o espírito? É da forma que eu estou lhe dizendo, e é muito fácil de acontecer. Então, veja bem, nós temos que ter uma direção em nossas atitudes, em nossa mente. E essa direção vocês já conhecem. Existem vários padrões de ensinamento aqui na Terra. Existem vários padrões de cultura direcionada à luz, de níveis mais baixos de vibração aos mais elevados de vibração. Aí, de acordo com a maturidade espiritual de cada um, as pessoas se alocam para cada ponto, para cada escola. E você estando na escola, você lembre-se sempre, em qualquer escola que você estiver, mesmo que o ensinamento seja coletivo, o seu entendimento, a sua iluminação, a sua evolução é individual. Mesmo estando em meios coletivos, o espírito, ele se evolui individualmente. Bom, veja bem, estando assim, passamos a outra análise. O nosso espírito, necessitado de evolução, ele passa a necessitar também de maior alimentação espiritual. Aí vem a nossa obrigação uma outra obrigação para com o nosso espírito, que chamamos de alimentação espiritual. Todo espírito se alimenta de alguma energia. Seja o espírito trevoso, seja o espírito recém-desencarnado, seja o espírito encarnado, que são as pessoas vivas como nós, seja o espírito de luz, todo espírito se alimenta de alguma energia. Os mais inferiores se alimentam de energias mais baixas, e os mais superiores com as energias mais sublimes. Nós desejamos que o nosso espírito evolua. Que alimento vamos dar ao nosso espírito? Nós podemos dar à nossa mente várias leituras do Evangelho, de livros, para que assim nós possamos blindar nosso espírito dentro de um padrão de cultura, de informações. Mas ele precisa de se alimentar, e para se alimentar tem que ter uma conexão. O espírito não se alimenta, não absorve energia sem conexão. O espírito inferior, para se alimentar, ele vai aos encarnados, entra na frequência vibratória do encarnado e faz a sua vampirização. E para isso, muitos espíritos inferiores, para fazer uma vampirização em um ser encarnado, ele provoca a redução vibratória do encarnado, faz com que ele fique irritado, que ele fique aborrecido, que ele tenha imaginações inferiores, ilusões mentais, para baixar o padrão de luz. Se conecta na luz e absorve a luz para o seu corpo, para o seu ser, e ali faz a sua alimentação. Os espíritos recém-desencarnados não conseguem se conectar na luz porque ainda não têm a cultura do mundo de luz. Então os seres de luz materializam energias em formas de alimentos para que eles possam se alimentar como se estivessem vivos na terra. Aí nas casas transitórias, nos prontos socorros espirituais, eles se alimentam como se estivessem comendo alguma coisa aqui na terra, como ser encarnado. Mas por que os mentores fazem isso? Para que ele possa se alimentar de alguma energia. Os nossos espíritos encarnados também alimentamos das energias das mais baixas às mais elevadas
que são as energias de luz. E aí vai um detalhe que eu falo para vocês. O seu espírito alimenta sim de energia de luz, porque o seu mentor espiritual, que é o seu anjo da guarda, passa para ele alimentos de luz quando ele está na conexão da luz. Quando você está na conexão da luz, o seu mentor espiritual te dá assim passes magnéticos, transmissões magnéticas para que você se alimente se você está na luz. Mas se você não tem essa conexão, você vai alimentar do miasma mental que está na atmosfera. Aí seu espírito vai se alimentar de energia intermediária e energia baixa, e se torna um ser pesado, se torna um ser mais inferior do que ele veio quando estava nos planos espirituais para reencarnar. Aí falo, então concluo para vocês nessa explicação que estou fazendo de forma técnica. Eu gosto de falar de forma técnica para vocês compreenderem como funciona o mundo espiritual. Aí vem a consequência da falta de ligação com o mundo de luz. E assim falo para vocês o seguinte: vocês têm a obrigação de evoluir e de tratar dos seus espíritos, e a forma de se fazer é buscar de alguma forma a conexão com a luz. É buscar pelas orações, pela leitura do Evangelho, de alguma forma se conectar e buscar sentir essa energia superior que é distribuída a todos nós, para que o nosso espírito se alimente da melhor essência. É importante que se preocupamos com isso. Poderia dizer para vocês pregações do Evangelho, mas aí eu estou levando informações para a sua mente. Eu não estou levando a essência para os seus espíritos. É importante vocês compreenderem o que é ofertado. Posso falar de conduta moral, para que vocês possam carregar suas mentes de informações acerca de conduta moral. Posso falar de história de espíritos, para que vocês possam colocar na mente de vocês exemplos que outros viveram. Mas hoje a nossa oferta é a essência de energia, para que vocês possam compreender um outro lado que existe dentro de nós mesmos. Então hoje não colocamos ensinamentos de ordem moral, não cobramos posturas morais, cobramos uma postura espiritual de nós mesmos. Aí você pergunta, mas como eu vou sentir o meu espírito dentro de mim? E eu te digo, meu irmão, quando você volta para dentro de você e cria uma situação de piedade, uma situação de amor, uma situação de fé íntima, e isso dentro de você, você está ativando o magnetismo positivo dentro de você, fazendo com que você se abra para o campo vibratório superior. Então essa é uma forma técnica de você se alimentar espiritualmente. Repetindo para que vocês possam compreender. Coloque dentro de vocês, procure sentir dentro de vocês o amor mais puro que existe, a luz mais branca que existe dentro de vocês, e procure sentir e ali desenvolver sentimentos de amor, de piedade, de fé, de respeito, os mais puros sentimentos, você trabalhando dentro de você mesmo. E faça isso durante um tempo. Depois levante e verifique o nível da paz interior que você carrega. A paz interior é a resposta se você teve sucesso ou não na sua experiência. A paz interior que você vai sentir depois de fazer esse ato te mostra a quantidade de essência espiritual que você trouxe para o seu espírito. Assim você vai fortalecendo, você vai se criando nenhuma iluminação maior. E se iluminando, você vai se desagregando daqueles miasmas que a gente contamina na terra, e você vai perceber uma coisa dentro de você mesmo. Você vai ter menos impulsão negativa. Palavras que participavam do seu vocabulário já não estão lá mais. A sua forma de tratar as pessoas estão mais nobres, estão mais respeitosas. As pessoas te veem com um olhar mais respeitador, porque a sua elevação de luz faz a sua elevação moral automática. E aí você sobrepõe moralmente sobre o seu meio, e os olhares dos outros te mostram que você está sendo visto com maior respeito. E aí você compreende, eu não mudei nada, eu só me iluminei. Aí você vai ver que a iluminação interior deu uma elevação espiritual para você mesmo.
Então é assim que se procede o processo, as técnicas de evolução. E assim nós vamos trabalhando o nosso ser, nós vamos nos lapidando e vamos construindo dentro de nós um ser de luz. Preste atenção num detalhe: existem atitudes internas de evolução e atitudes externas de absorção de informações. O lado externo, você só colhe informações, aprendizados, cultura, informações. Isso é o lado externo, quer dizer, as palavras dos outros, as orientações, os livros que você lê, são informações externas, quer dizer, externos a você. E o lado interno é aquilo que está dentro de você, é aquilo que você trabalha, que você lapida. Então veja bem, você colhe diversas informações externamente e as trabalha internamente para o seu espírito. E assim temos que fazer esse exercício de colher o melhor ensinamento, a melhor leitura, a melhor técnica, e depois buscar dentro de nós a nossa análise e nos moldar, e nos lapidar, e nos iluminar. E assim vamos formando o ser de luz que desejamos ser. E quando desencarnarmos, nós vamos nos perceber mais leves, mais desapegados com as coisas da terra, mais desapegados com a cultura da terra, mais desapegados com hábitos que são próprios dos terrenos. Preste atenção, nós sempre temos que fazer essa classificação. Existem atitudes, hábitos, cultura, que é só especificamente da terra. O espírito não carrega isso para o mundo dos espíritos. Mas quando se desencarna, agregado a essas energias, o espírito sofre para se libertar desses costumes. E assim nós não temos que passar por isso. Nós não somos tão desinformados para passar por isso. Então, vamos nos desagregar daquilo que vale pouco e nos agregar o que é de maior valia para nós mesmos. Lembrando, você pode conviver na terra, ter amizades e em todos os ambientes e não se contaminar. Lembrando, que você é dono do seu juízo, das suas decisões, das suas escolhas, e que o seu espírito vai aonde a sua mente vai. Lembre sempre disso. E é aquela regra: onde está o seu interesse, está a sua mente. Onde está a sua mente, está a sua consciência. E onde está a sua consciência, está o seu espírito. Isso é regra universal. É para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, tenhamos interesses bem vigiados pela nossa mente. Interesses no mundo material, sem agregar. Interesses no plano espiritual de luz, do qual podemos agregar. E assim fazemos nossa escalada de evolução. Lembre-se disso: todos na Terra estão em escalada evolutória. Tem escaladas que, ao invés da pessoa dar passo para frente, dá passo para trás. Tem escaladas que a pessoa não sai do lugar. E tem escaladas que as pessoas avançam os degraus com maior rapidez. E aqueles que avançam com maior rapidez, tenham certeza, eles se desagregam mais da terra. Por quê? Quando você sobe para um degrau, você deixa no degrau de baixo a sua carga. Dá mais um passo para o degrau de cima, deixa nos degraus de baixo as suas cargas. E os degraus mais elevados são mais leves. E sempre você se alivia da carga pesada que a terra carrega. E seu espírito vai se libertando desse karma, desse peso energético, desse peso mental que existe nos degraus que a terra está. Meus irmãos, graças a Deus,